Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos aí já há algum tempo separados, né? Alguns irmãos eu já não vejo há mais de um mês. Mas espero que todos estejam bem. Tenho certeza que Deus está abençoando, né, a gente nesse período aí, não vai nos deixar passar nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de necessidade. Me confirme se está tudo ok, tá? Se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Bom dia a todos. O nosso texto está aqui, né? Eu coloquei hoje o texto, porque inclusive a gente vai fazer uma leitura composta, né? Com vários textos. E hoje é o nosso último dia desse estudo dos evangelhos. Eu ia até ver aqui, deixa eu ver se eu acho essa informação aqui, porque de cabeça eu não lembro, quando foi que a gente começou a fazer esse estudo. Eu sei que já tem bem uns 2 anos. Deixa eu ver aqui se eu encontro essa informação. Foi um estudo bem longo, né? Também, assim, é muita coisa. A gente só estudou de domingo em domingo e a gente pegou todo o conteúdo, né? Absolutamente todo o conteúdo dos evangelhos, juntando tudo. Olha só, a gente começou no dia 30 de julho, quer dizer, pelo menos o estudo, eu criei, né? O estudo, dia 30 de julho de 2016. Caramba! Quase 4 anos, hein, irmãos? Pensei que tinha sido só 2. Então a gente já está nesse estudo há mais ou menos 4 anos. Por pouco não deu 4 anos, por causa de um mês. Então foram 3 anos e 11 meses esse estudo. Muito longo, né? Mas em compensação a gente estudou ele em minúcia, né? E aí eu queria já aproveitar, vou até repetir isso depois para os que chegarem mais para frente, mas eu vou ver uma maneira de tornar fácil para vocês isso. Eu vou compartilhar todas as apostilas desse estudo em algum lugar, tanto por causa do texto, né, que inclusive eu estou aqui preparando esses textos que a gente usou no estudo, para que vocês possam pegar e fazer uma leitura corrida, né, do começo ao fim, como se fosse uma leitura mesmo, né, de diária, porque é a Bíblia, eu não acrescentei nada aqui, eu só juntei da melhor forma possível os textos, então dá para fazer uma leitura bem fluida, né, do começo ao fim. Então eu vou disponibilizar isso, só que ainda faltam uns detalhezinhos, porque eu percebi que algumas partes podia ser melhorada essa questão da unificação dos textos, e também, eventualmente, eu acabei esquecendo uma passagem ou outra, até em algumas aulas eu cheguei a falar isso, eu esquecia de juntar um conteúdo, né, de um outro evangelho. Enfim, então estou fazendo uma revisão disso, e vou compartilhar. E também, de forma separada, eu vou compartilhar os comentários, né? Então, pode ser interessante também ter os comentários em cima de tudo isso que a gente viu, até porque um estudo desse de quase 4 anos, com certeza, eu não guardei tudo que eu falei, tudo que a gente estudou, e certamente vocês também não. Inclusive, muita coisa que eu falei que não estava escrito se perdeu, né? Eu não lembro, só se eu parar de novo em cima e tentar me lembrar. Mas, enfim, então, hoje a gente chega ao fim e a nossa leitura vai estar em Atos, do capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 12, Lucas 24, do versículo 48 ao 53, e Mateus 28, 20, e Marcos 16, 19 e 20. Sim, e tem também João, o finalzinho de João 20, 30, 31, e o 21, capítulo 21, versículo 25. Atos está aqui porque
o começo de Atos é meio que um complemento do fim de Lucas, né? Ele relata ali algumas coisas que no final do evangelho ele não relatou. Então foi interessante trazer esse iniciozinho de Atos para a gente poder compreender direitinho o final dos evangelhos. Então eu vou fazer a leitura aqui. Se vocês quiserem acompanhar eu, então só mesmo ouvir, né? Então o texto diz o seguinte: após ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais após ter ele sofrido, também apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis durante 40 dias, sendo visto por eles e falando as coisas concernentes ao reino de Deus, foi elevado ao céu. Estando reunido com eles, ordenou-lhes a não partirem de Jerusalém, mas esperarem a promessa do Pai, sobre a qual ouviram de mim. Disse ele: e eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não pertence a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim da presente era. Então, depois de ter falado com eles essas coisas, o Senhor os levou para fora até Betânia, e levantando suas mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, e eles o viam, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, à medida que ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que do meio de vocês foi levado para o céu e recebido no céu assentando-se à direita de Deus, há de vir da mesma maneira que o viram ir para o céu. Então eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de sábado, cerca de 1 quilômetro. E pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida através do seu nome. E há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Bom, então esse é o final dos evangelhos, e a gente tem aqui os últimos momentos, né, de Jesus com os seus discípulos. Praticamente tudo que Jesus tinha para falar com eles, ele já tinha falado, né? As últimas leituras que a gente fez mostraram isso. Jesus deu instruções, disse a eles que eles precisavam pregar o evangelho em todo mundo, né? Teve aquela conversa particular com Pedro. E agora aqui é o momento final, né? Então, o texto diz que Jesus apareceu para eles durante 40 dias, já tínhamos falado sobre isso, né? Depois que ressuscitou, Jesus apareceu para eles durante 40 dias. E é interessante como Lucas descreve isso aqui, dizendo que depois de ter sofrido, depois de ter morrido e depois que ressuscitou, Jesus se apresentou vivo a eles com provas incontestáveis, ou algumas versões dizem, provas infalíveis, né? E a ressurreição, a gente até já comentou sobre isso um pouco também lá atrás, a ressurreição é uma coisa que vem de fé, né? A gente não tem como provar a ressurreição de Jesus. Mas, quando Lucas escreve aqui, né, que Jesus deu provas incontestáveis aos discípulos, é porque justamente ele se mostrou a eles, né? Ele apareceu a esses discípulos, e é interessante que, quando a gente só olha superficialmente, a gente pensa assim,
Ah, eles viram Jesus ressuscitado, então deve ser por isso que eles creram. Eles não apenas viram Jesus ressuscitado, Jesus esteve com eles 40 dias. Jesus conversou com eles, aparecia, né? A gente não sabe com que regularidade, mas nesse período de 40 dias, Jesus constantemente estava ali, comendo com eles, conversando com eles, dando instruções, né? Então, assim, não é pouca coisa. Né? Você imagina uma situação dessa, né? Eles viram Jesus morrer e tudo mais, viram Jesus ser colocado no túmulo, e depois eles veem Jesus, e Jesus está ali com eles, normalmente, né? Aparecendo e falando e conversando. E até já falei sobre isso acho que na aula passada, que quando a gente pega esse período, porque é uma coisa que às vezes também a gente não percebe. Por que o nome da festa chama Pentecostes? Pente vem de penta, né? Que a maioria de nós, acho que a maioria de nós, sabe que penta tem a ver com 5 em grego, né? Então, a palavra Pentecostes vem da expressão, a grosso modo falando, a festa dos 50 dias. Porque o Pentecostes acontecia e acontece ainda até hoje 50 dias depois da Páscoa. Então, perceba que entre a Páscoa e o Pentecostes são 50 dias. Jesus morreu na Páscoa, né? Então, significa que esses 40 dias estão dentro desse período. Jesus apareceu 40 dias depois da Páscoa a eles, e faltando 10 dias para o Pentecostes, Jesus, então, os conduz de volta a Jerusalém, porque isso tudo que aconteceu aqui que a gente leu foi em Jerusalém, né? No Monte das Oliveiras. Então, Jesus está ali com eles, dando as últimas instruções e fala assim, ó, permaneçam em Jerusalém, porque daqui a não muitos dias, né, daqui a poucos dias, vocês vão receber o Espírito Santo. Então, faltava 10 dias para acontecer o Pentecostes. E o texto até fala aqui que ele estava reunido ali com aqueles que ele havia escolhido. A gente não tem muita certeza se estava aqui apenas os 11, né? Pode ser que estivesse aqui também outros discípulos. Não acho que isso é impossível, não. Até porque depois, por exemplo, Matias vai ser escolhido, né, para substituir Judas, e é bem possível que Matias estivesse ali presente na ascensão de Jesus. Eu acredito que outros discípulos estavam ali também, não apenas os 11. Bom, e aí Jesus diz a eles o quê? Jesus instrui que eles fiquem na cidade de Jerusalém, porque eles receberiam a promessa que ele já tinha, inclusive, falado sobre isso a eles, né? Que ele enviaria o Espírito Santo, e até queria frisar aqui uma coisa interessante, que Jesus disse que o Espírito procede do Pai, né? O que faz sentido, porque Jesus era homem, Jesus não estava na qualidade de Deus ali, de divindade, de nada, Jesus já estava ali como homem. Então ele fala que o Espírito procederia do Pai. Mas ele diz, lá em João, se não me engano, no capítulo 8, não lembro bem, acho que é 8:58, ele diz que ele, Jesus, enviaria o Espírito Santo da parte do Pai. Então, depois ele até fala, né, que é bom que ele vá, que ele parta, porque se ele partir, o Espírito Santo viria, né? Então, era uma condicional. O Espírito Santo, para o Espírito Santo vir, Jesus tinha que ir, né? Mas quem ia enviar o Espírito Santo era o próprio Jesus. Então, isso parte dele, né? É muito interessante esse detalhe, porque a gente percebe a união entre pai e filho, né? Então, do mesmo jeito que o Espírito procede do Pai, e o Pai daria o Espírito Santo, mas o Filho é quem envia. Então, a comunhão entre pai e filho é total, né? E é por isso que a gente não tem problema nenhum em compreender a divindade de Jesus, né? Se ele é o Filho de Deus, então ele é um com o Pai. Então não há distinção. Existe o pai, existe o filho, são duas pessoas diferentes, mas o filho compartilha tudo do pai, né? E aí Jesus diz, fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder, porque João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Deixa eu ver aqui uma coisa que eu ia comentar sobre isso. Na verdade é aqui na frente. Que eles vão perguntar assim a Jesus. Olha só, Jesus está falando do Espírito Santo. Ele está dizendo que vai mandar o Espírito Santo. E que eles vão ser revestidos de poder. Ele chega a falar isso. Aí daqui a pouco os discípulos viram para ele e falam assim, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Alongando um pouco a pergunta deles, é assim, Senhor, a gente está esperando que o Senhor restaure o reino de Israel desde quando a gente conheceu o Senhor, porque a gente acredita que o Senhor é Messias. E aí a gente queria saber do Senhor o seguinte, finalmente agora, né, nesse tempo que o Senhor está falando aí que vai mandar o Espírito Santo, vai ser o momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Olha como a cabeça deles ainda está presa naquela velha ideia, né, pequena e restrita, de restaurar a soberania de Israel. Porque assim, irmãos, já falamos sobre isso anteriormente, eu vou frisar isso mais uma vez. Eu penso que as profecias que Deus deu no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, elas são propositalmente confusas. Quando eu digo confusa, não pense no sentido negativo da coisa. Não que Deus seja confuso, ou que a Bíblia seja confusa, embora a Bíblia é difícil, né? A Bíblia não é um livro fácil. Mas o que eu quero dizer é, Deus de propósito fez com que essas profecias não fossem muito claras. Ela precisa ser compreendida. E uma coisa que eu sempre digo, né, nos meus estudos de escatologia, por exemplo, falei isso lá no meu livro, ninguém pode dizer que sabe o que vai acontecer. Não tem como. Principalmente nos assuntos de escatologia, a gente tem uma ideia do que vai acontecer, a gente tem a esperança e a gente fica atento, né, àquilo que é dito que vai acontecer. Mas a verdade é que a gente só vai compreender 100% quando a coisa acontecer. Porque nem tudo está 100% claro. E no caso da vinda do Messias, foi a mesma coisa. Existem muitas profecias messiânicas, os judeus já tinham entendido isso, né? Eles já tinham, vamos dizer assim, colecionado essas profecias e traçado um perfil, né, de como seria a vinda do Messias. Mas a verdade é que quando Jesus de fato veio, né, e nós cremos que Jesus é o Messias, ficou claro que não era só aquilo que tinha sido dito. Ou seja, não era simplesmente, não bastava a gente olhar para a profecia e dizer, o Messias vai vir assim, 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 e comparar com Jesus. Por quê? Porque a gente mesmo crê, a gente sabe, que a missão de Jesus como Messias, ela é dupla. Ela tem um caráter salvador, né, salvífico, e ele tem um caráter de reino, de governo. Então, na parte da salvação, Jesus cumpriu, né? Na primeira vinda dele, há 2000 anos atrás, Jesus cumpriu a missão de salvação. Ele veio, ele ensinou, ele curou, ele pregou, ele morreu pelos pecados, ele ressuscitou e foi para a destra do Pai. Essa foi a primeira parte da sua missão. Mas falta ainda um outro pedaço, porque é necessário, e Paulo inclusive fala nessa mesma linguagem, é necessário que Jesus volte para reinar, para que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, aquilo que o judeu esperava do reino messiânico, né, da vinda do Messias para poder reinar sobre todo mundo e trazer uma paz mundial, e aí vem aquela coisa do lobo com cordeiro, do leão, né, com cordeiro, ou seja, não vai ter mais guerra, não vai ter mais maldade no mundo. Isso não se cumpriu ainda, né? É por isso, inclusive, que o judeu não aceita Jesus, porque quando ele olha para Jesus, ele fala, Jesus não cumpriu a minha expectativa messiânica, ele não cumpriu o que a minha religião, o judaísmo, entende que é o reino messiânico. Então, eles não aceitam isso. Eles não conseguem entender essa divisão entre a primeira vinda e a segunda vinda, né? E, inclusive, eles acusam os cristãos de inventarem essa coisa toda de que existem duas missões, né? Mas eu estava até conversando com uma pessoa essa semana que o judaísmo moderno não é a mesma coisa do judaísmo do tempo de Jesus. O judaísmo moderno, ele está totalmente vacinado contra o cristianismo. Então, eles já têm as suas ideias pré-concebidas, já
vamos dizer assim, filtrado, né, para que a visão deles não se encaixe, ou melhor, a visão do cristianismo não se encaixe na visão deles. Mas no tempo de Jesus existiam alguns pensadores, alguns rabinos, alguns sábios, que inclusive foi deixado o pensamento deles no Talmud, que é a segunda Bíblia do judaísmo, de dizer o seguinte, que existia sim a possibilidade de vir dois Messias. Eles acreditavam na vinda de dois Messias. Eles acreditavam no Messias sofredor, olha que interessante. Eles acreditavam no Messias que vinha para sofrer, para morrer, e eles acreditavam no Messias que vinha para reinar. A gente já falou sobre isso também, né? A um eles chamavam o Messias filho de José, no caso não José o pai de Jesus, né? Obviamente eles falavam isso em José, o José da Bíblia, né? O José filho de Jacó. Então, um era o Messias filho de José e o outro era o Messias filho de Davi. Então, até hoje, alguns judeus entendem isso dessa forma, que vai vir dois Messias, enquanto alguns acham que não, que isso aí é só metafórico, que é um só mesmo que vem. Mas como é que eles explicam Isaías 53, né? Então, hoje, o judaísmo, diferente do judaísmo antigo, o judaísmo antigo entendia que Isaías 53 se referia ao Messias, mas depois que Jesus veio, depois do cristianismo, eles passaram a interpretar Isaías 53 como falando de Israel. Então, eles não entendem mais que Isaías 53 é uma profecia messiânica. Bom, tinha muita coisa para falar sobre isso, mas o que eu quero dizer aqui, quero frisar aqui, é que, assim como os judeus de hoje, os discípulos ali de Jesus ainda estavam apegados àquela esperança da restauração da soberania de Israel. A preocupação deles era essa. Por quê? Porque a expectativa que eles tinham, baseada na própria religião judaica, era do Messias vir restaurar o reino a Israel, né? Então, eles continuaram com isso na cabeça. Então, pensando, Senhor, é finalmente nesse momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E numa pergunta paralela, também dizendo, é nesse momento que o Senhor vai voltar para reinar, porque o Senhor não reinou em nada, né? O Senhor só veio ensinar, o Senhor sofreu, falaram mal do Senhor, mataram o Senhor e tal. A gente quer saber quando é que o Senhor vem para reinar. E Jesus, educado como é, né? Porque se fosse eu brigava logo com eles. Mas Jesus, educado, quer falar assim, meus queridinhos, não pertence a vocês, bota isso na cabeça de vocês, não pertence a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Isso pertence a Deus. Não compete a vocês saber. Detalhe, Jesus não disse que não sabia, tá? É bom deixar isso claro. Algumas pessoas dizem, Jesus não era onisciente. Jesus, homem, não era onisciente mesmo, porque ele disse que somente o Pai sabia o dia, né, do retorno dele, do fim dos tempos e tal. Aqui Jesus não está dizendo que não sabe, ele está dizendo que a eles não compete saber. Ele provavelmente já sabia, porque agora ele já estava ressuscitado. Ele já tinha toda a autoridade no céu e na terra, né? Então, ele só diz a eles, olha, isso não é para vocês saberem. Fica na de vocês, tira isso da cabeça. Porque o objetivo aqui, meus irmãos, não é esse. E aí ele completa. Ele diz, muda de assunto, mas vocês vão receber poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Então, Jesus muda, né, o contexto da conversa, né? Diz assim, esquece esse negócio, cara, de soberania de Israel. O foco não é esse, isso é uma consequência, né? Israel, devolver a soberania a Israel é uma consequência do retorno do Messias lá no final, quando ele vier para dominar sobre toda a terra. Isso é uma consequência. Mas o que é o foco aqui agora? O foco é, especificamente aqui, né, nesse momento aqui, o foco é, precisamos pregar o evangelho a todo mundo. A missão é essa. E Jesus já tinha dito isso a eles, né? Jesus já tinha explicado a eles que o Espírito Santo viria e que eles eles pregariam em toda parte, inclusive acho que foi na semana passada que a gente comentou sobre isso, cumprindo inclusive profecias bíblicas, né? De que o Messias não seria só para Israel, seria para o mundo todo, o papel do Messias. Então, ele está dizendo isso aqui agora. Então, ó, bota na cabeça, foca nisso aqui, ó. Vocês vão ser minhas testemunhas. Não se preocupe, porque o Espírito Santo vai vir,
e ele vai vir com poder. E é muito interessante Jesus repetir isso 2 vezes, né? Jesus está tentando, a meu ver, Jesus está tentando chamar a atenção deles. Olha, foca no que é importante. Eu vou mandar poder para vocês. Eu vou mandar poder através do Espírito Santo, né? E esse poder aqui, o pastor Jorge, inclusive, gosta muito de ressaltar isso. Essa palavra poder é dinamis, né? Que é a mesma palavra que é usada para dinamite. Então, é um poder, como é que eu posso dizer? Explosivo, né? Vai vir sobre vocês um poder explosivo. E quando a gente for estudar Atos, mas a gente já sabe a história, a gente vai ver como, de fato, o poder que o Espírito Santo vem na vida dos apóstolos faz com que eles façam as mesmas coisas que Jesus fez, as mesmíssimas coisas. Eles vão pregar o evangelho, eles vão curar as pessoas, eles vão ressuscitar mortos, eles vão, inclusive agora uma coisa que Jesus não fez, né? Eles vão orar pelas pessoas e as pessoas vão receber o mesmo Espírito que está neles, né? E elas vão falar em línguas, e elas vão profetizar, e aí a igreja, o seio da igreja vai começar a experimentar um poder sobrenatural que até então eles não tinham presenciado, né? Porque se por um lado Jesus já tinha dado a eles autoridade para expulsar demônio, para curar essas coisas todas, e eles já estavam experimentando essas coisas, mas o que depois vai vir vai ser muito maior, né? Quando no meio da igreja as pessoas começarem a se levantar para profetizar, para revelar, para discernir, e aí a gente lembra um pouco daquela questão dos dons lá, né, de 1 Coríntios 12, aquela quantidade grande de dons ali no seio da igreja. Então, isso vai impactar tanto aqueles que estão vivendo isso, quanto aqueles de fora também, né? Porque eles vão perceber que alguma coisa muito grande está acontecendo ali. E é muito interessante que isso aí é uma profecia do Antigo Testamento, né? Não é uma coisa puramente neotestamentária. Isso é uma coisa que vem do Antigo Testamento, lá de Joel. Outras passagens também falam sobre isso, mas a mais conhecida e a mais clara a esse respeito é a passagem de Joel, em que ele fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que até mesmo os servos e as servas receberiam, né, o Espírito Santo. Então Jesus está falando sobre isso e tentando chamar a atenção deles. Esses caras vão receber poder, esquece esse negócio aí de Israel, de reino a Israel. Isso é uma consequência, é uma promessa que Deus tem para o povo de Israel, que vai se cumprir, mas não é o foco isso aí está na autoridade do Senhor. Na hora certa vai chegar. Não se preocupe com isso. Infelizmente, nossos irmãos judeus, né, nossos amigos judeus, ainda estão com, a maioria, né, não são todos, muitos já creem em Jesus, mas aqueles que não creem ainda estão com esse mesmo pensamento, né? A preocupação deles é essa. E, infelizmente, eles não conseguem olhar para Jesus e perceber que Jesus já cumpriu as profecias do Messias. Bom, e aí Jesus finaliza essa fala dele dizendo: e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim da presente era. Algumas passagens, as mais tradicionais, dizem: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Essa palavrinha que ela é traduzida como século ou era, eu queria falar um pouco sobre isso, porque é um assunto interessante. Ela é a tradução de uma palavra grega chamada, que se fala aionos. E essa palavra, inclusive, existe algumas transliterações delas, né? Que é íon, E-O-N, íon. E até na ciência se utiliza esse termo para descrever um período de tempo longo. Então, por exemplo, quando a geologia vai falar que existe um registro geológico de alguma coisa de 1 bilhão de anos, então eles dizem que isso tem um íon geológico, né? É uma coisa de uma como é que diz? De um tempo muito longo, né? Um período temporal muito longo. A palavra íon no grego, ela designa um período de tempo específico. E é uma palavra um pouco abrangente, né? Ou seja, ela pode ter alguns significados, e é por isso que, se a gente fosse fazer esse apanhado aqui agora, a gente ia ver que essa mesma palavra ela é traduzida de várias formas no Novo Testamento em português. Então, ela pode ser traduzida por século,
ela pode ser traduzida por era, ela pode ser traduzida por mundo, ela pode ser traduzida até por eternidade, porque ela é uma palavra realmente que tem múltiplos significados. Mas, veja bem, já falei sobre isso com vocês, e não custa nada repetir, que embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, todas as pessoas que escreveram o Novo Testamento, ou pelo menos a vasta maioria delas, eram judeus que falavam aramaico e que a linguagem sagrada, né, ou seja, a linguagem bíblica que eles usavam e tal, era o hebraico, né? Então, o que você tem que ter em mente é que quando o Novo Testamento foi escrito em grego, o pensamento de quem escreveu não era em grego, era um pensamento hebraico. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas quando a gente faz uma análise do texto grego, né, quando a gente vai ver a forma como o texto grego foi escrito, dá para perceber, claro, que isso vem, esse estudo vem de gente que entende profundamente o grego, entende profundamente o hebraico, não é meu caso, né? Eu estou, na verdade, aprendendo com eles, né, isso, mas o que eles dizem? E aí eu posso dar um exemplo, eu já falei isso também com vocês algumas vezes, eu posso dar um exemplo do que eu tenho capacidade de fazer. Eu sei inglês, eu consigo ler inglês, e eu consigo perceber quando um texto em inglês foi traduzido para o português. Eu consigo perceber quando um texto português é uma tradução do inglês, porque muitas vezes a construção das frases em português guarda semelhança com a construção da frase em inglês. A gente não consegue traduzir um texto em inglês para o português ao pé da letra, porque senão as frases para a gente ficam um pouco sem sentido, porque os americanos, os ingleses, eles constroem a frase de uma forma, né, porque a língua deles é assim, e a gente constrói de uma outra forma. Então, quando uma tradução é muito bem feita, a gente não percebe isso, porque parece que o texto é em português. Mas se for uma tradução não muito perfeita, ela for uma tradução assim mais literal, então a gente percebe que tem uma coisa errada com o texto. E o engraçado é que no grego acontece isso, né? A gente às vezes vai ver algumas coisas no grego, e aí, novamente, quem estuda grego, quem sabe grego mesmo de verdade, olha e fala, poxa, esse texto grego é estranho. Esse texto grego, ele não tem a mesma qualidade de um texto de um filósofo grego, ou não tem a mesma qualidade de uma poesia grega. Não é um texto diferente. É por isso até que se fala que o texto grego é um grego bíblico, né? Por quê? Porque a tradução, o texto é uma tradução ou de um texto que foi escrito em hebraico e depois traduzido, ou uma tradução de pensamento. Então, a gente percebe mesmo na nossa própria tradução, algumas traduções, né, algumas mais modernas até tiram isso, mas muitas traduções da Bíblia usam muito a palavra "e", né? Usam "e" o tempo todo. E Jesus, então, foi e fez não sei o que lá, e então não sei o que lá, e um monte de "e" que às vezes até te incomoda. Poxa, por que tem tanto "e"? É porque isso vem do hebraico. O hebraico, toda vez que ele vai iniciar uma frase, uma nova ideia, ele bota um "i" na frente, né? E o texto grego trouxe isso com ele. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque essa expressão aionos, do grego, ela é usada como a tradução de uma expressão hebraica, que é olam. Essa palavra olam, ela também pode ser traduzida como mundo, mas ela tem um sentido não de mundo como o planeta, né? Não é o mundo como o planeta Terra. A ideia de olam, e aí nesse caso aqui também a palavra ionos, tem a ideia do mundo, do nosso mundo humano, desse mundo que existe agora, dessa existência humana que existe de Adão até aqui. Então, eles definem isso muito precisamente como que dizendo assim, o que é o aionos, o que é o olam? O olam é essa nossa presente existência. E aí, com ela, né, com essa nossa presente existência, a gente tem uma série de bagagens aí, que é o quê? Pecado, maldade, coisas que não são do agrado de Deus. Então, o judeu, inclusive, faz isso já do tempo de Jesus, eles já usavam essas expressões, eles falavam sobre o olam hazé e o olam rabá. O que é uma coisa e outra?
O Olam Hazé é esse mundo atual, é essa existência presente que a gente vive. Mas existe um outro mundo, que é o Olam Rabá, é o mundo vindouro. E é interessante que Jesus também usa essas expressões, né? Quando ele vai falar, por exemplo, da ressurreição, ele diz assim, mas aqueles que foram dignos de participar do mundo vindouro, né? Ele está justamente em hebraico, ele está falando, aqueles que forem, nós estamos vivendo aqui no Olam Hazé, mas aqueles que forem dignos de viver no Olam Rabá, então eles vão viver como os anjos, eles vão ser como... Aí ele explica aquele negócio da ressurreição, né? Então, quando Jesus está dizendo aqui que ele estaria conosco todos os dias, até o fim da presente era, ou até a consumação dos séculos, o que ele está dizendo é, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, meus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até que a história humana chegue ao fim. Até que a humanidade chegue no fim da sua história, e que Apocalipse descreve como sendo o momento em que Jesus vai descer do céu, até esse momento, Jesus estaria conosco todos os dias. Poxa, e a partir daí, Jesus não vai estar mais conosco? Não, aí é que ele vai estar mesmo, porque ele vai descer do céu, né? Ele vai descer do céu e restaurar e instituir o reino messiânico, e agora a gente vai estar com ele presente, né? A gente vai ver ele de verdade como ele é. Ele não vai estar só presente em nós pelo Espírito, mas ele vai estar também presente fisicamente entre nós nesse momento. Então isso aí já é o Olam Rabá, né? É o mundo vindouro. Joyce fez um comentário aqui, deixa eu ler aqui. O meu reino não é deste mundo, Jesus deu o meu reino deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, entretanto o meu reino não é daqui. Pois é. Então é justamente isso. Existe o reino da terra e existe o reino do céu, né? Existe este mundo e existe o mundo vindouro. Então nós estamos vivendo no mundo atual, no mundo imperfeito, no mundo caído, e no mundo vindouro, quando chegar a hora, virá um mundo vindouro onde todas essas coisas vão desaparecer, né? E a expectativa que a gente tem, que também o judeu tem, só que ele entende que esse tempo, ou melhor, o Messias ainda vai vir para instituir esse tempo. Bom, prosseguindo então, depois de ter dito essas coisas, Jesus levou os discípulos para fora até Betânia, levantou as mãos e os abençoou. E aí o texto diz que enquanto ele os abençoava, ele começou a subir ao céu, né? Começou a ir subindo lentamente. E eles foram olhando para cima, imagino que de boca aberta, né? E vendo Jesus subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco Jesus passou lá. Vocês já viram um balão subindo? Já viram um balãozinho que a gente solta? A gente fica naquela curiosidade, né? Vamos ver até onde esse balão vai. Aí ele sobe, 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 sobe. Chega uma hora que você perde ele de vista, porque ou porque passa uma nuvem, né? Ou então porque ele sobe tão alto que a sua vista não consegue mais enxergar. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Jesus subiu, subiu, subiu. Aí o texto diz especificamente que uma nuvem o encobriu, né? E eles não conseguiram mais ver Jesus e finalmente não conseguiram mais ver ele. É muito interessante essas coordenadas específicas que o texto dá aqui, porque diz que eles estavam a 1 quilômetro de Jerusalém, a gente leu aqui, né? Uma jornada de um sábado. Então eles estavam mais ou menos a 1 quilômetro de Jerusalém, e diz que Jesus levou eles para Betânia. Eu nunca fui em Israel, então eu não sei se ali, nos arredores do Monte das Oliveiras, se existe alguma igreja, né? Porque os católicos têm isso, né? Onde tem lá, onde eles acham que tem alguma coisa lá da história de Jesus, eles criam um mosteiro. E eu não sei se tem. Eu sei que tem lá, descobri até no mapa outro dia, que tem um negócio de ascensão, mas a ascensão de Nossa Senhora, nada a ver, né? Mas a ascensão de Jesus é possível que tenha, né? Não sei. Mas se a gente for investigar, talvez a gente descubra ali em Israel mais ou menos o lugar, né? De onde Jesus subiu. E uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, muito maravilhosa, eu acho isso fantástico, é que o texto aqui está dizendo que Jesus estava no Monte das Oliveiras, próximo à cidade de Betânia. E ele foi, a partir daquele ponto, ele reuniu os discípulos, deu um tchau a eles, abençoou eles, e começou a subir, subiu. Aí, o texto diz que aparecem os anjos,
2 anjos, né? E diz a eles assim: ô, queridinhos, não fiquem aí perdendo tempo olhando para o céu, porque Jesus já subiu. Ele já foi recebido no céu, já está sentado à destra de Deus. Ele não vai descer mais agora, mas do mesmo jeito que vocês viram ele subir, desse mesmo jeito aí, ele vai descer. Ele vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir. E existe uma passagem em Zacarias 14:4. Eu vou até pegar ela aqui para ler. Zacarias 14:4. Ela fala exatamente isso que os anjos estão dizendo aqui para os discípulos. O que é que diz Zacarias 14:4? Diz o seguinte: naquele dia, ele está falando do dia em que o Senhor vem para poder reinar, né? Então ele diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. O que Zacarias está dizendo? É que o Senhor, o próprio Deus, e aí a gente, né, associa uma coisa a outra, que a gente sabe que é Jesus que vai voltar, o próprio Deus vai descer do céu, e os seus pés pousarão no Monte das Oliveiras. Exatamente como ele subiu, ele vai descer. E ainda complementa a coisa dizendo, naquele momento, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender ao meio, vai partir no meio, e vai fazer um vale que vai ligar Jerusalém até o outro lado oriental. Né? É isso que ele está dizendo que vai acontecer aqui. Então, é muito interessante que não apenas isso aqui vamos até dizer assim, uma forçação de profecia, né, para estar condizente lá com o que está no Antigo Testamento, mas ao contrário, isso é um cumprimento, né? E aqueles que escreveram isso tinham certeza de que as coisas estavam conectadas dessa forma. Então, o texto diz que Jesus foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Isso também é uma coisa muito interessante para ser dita, e eu tenho até eu tenho traduzido muitas informações sobre a questão de judaísmo, porque é uma coisa que eu tenho estudado bastante ultimamente. Não sei nem porquê, mas eu tenho tentado, vamos dizer assim, voltar um pouco às raízes, né, da fé cristã, porque elas são hebraicas, e tentando entender como é que o judeu da época de Jesus compreendia essas coisas, né? Como é que eles interpretavam essas coisas. Por que foi tão difícil para a maioria dos judeus compreender que Jesus era o Messias, e enfim. E uma coisa que eu percebo, que eu tenho percebido, nesses estudos que eu tenho feito, é que existiam muitas pessoas, muitos rabinos, muitos sábios, muitos estudiosos das Escrituras da época de Jesus, que tinham ideias muito parecidas com o que o Novo Testamento nos mostra. Então, por exemplo, existe no judaísmo, e isso aí leva mais para o lado do judaísmo esotérico, né, que é a tal da Cabala, mas o judaísmo tradicional também tem um pouco disso. Eles acreditam que existe um ser espiritual, tipo um anjo, né, chamado Metatron. É um nome engraçado, né? Parece até nome de Transformer, né? Metatron. O que eles diziam de Metatron? Eles acreditavam, eles entenderam, pelas leituras, né, das escrituras, eles entenderam que o anjo do Senhor, aquele anjo que aparecia, né, para dar mensagens e tal, ele era um anjo muito diferentão. Ele não era um anjo comum que simplesmente aparecia e dava uma mensagem. Ele era um anjo que parecia que ele trazia a glória de Deus. Tanto é que quando ele aparecia, as pessoas tinham convicção que tinham visto Deus. Inclusive naquela passagem clássica da visita do anjo do Senhor ao Manoá, né, o pai do Sansão. E ele se desespera, ele fala, meu Deus, a gente vai morrer porque a gente viu o Senhor. E não era Deus ali, era o anjo do Senhor, né? Então, baseado nisso e em outras coisas, os sábios judeus começaram a matutar nisso e pensar, cara, deve existir um ser, deve existir um anjo, é o máximo que a gente pode pensar,
que ele está intimamente relacionado com Deus, de forma que ele traz a glória de Deus, de forma que até o nome dele é associado ao nome de Deus. Aí entra aqui umas viagens de judeu, né? Judeu tem uma viagem mesmo é uma viagem, mas é interessante. A viagem da gematria, né? Que são os valores numéricos das palavras. Então, eles, com esse nome aí que não sei de onde surgiu, e até hoje ninguém sabe muito bem de onde surgiu esse nome, Metatron, mas eles pegam o nome, calculam, por causa de cada letra ter um valor numérico, então eles chegam a um valor, né? Então, eles pegaram a palavra Metatron e chegaram a um valor, que eu não lembro bem qual é, mas vou chutar um número, 316, vamos dizer. Aí eles foram e descobriram, perceberam que, poxa, Metatron 316 tem o mesmo valor numérico da palavra El Shaddai. El Shaddai também tem o mesmo valor numérico 316. E aí, qual foi a conclusão que eles chegaram com isso? Olha, significa que Metatron tem, de fato, uma conexão com Deus, com El Shaddai. E ele leva a santidade e o nome de Deus nele mesmo. Bom, aí teve um maluco, que eu não acho que eu não anotei o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui. Acho que não. Mas teve um doido aí, um rabino doido aí, que ele disse que ele foi arrebatado ao céu. Isso está no Talmud do judeu. Ele foi arrebatado ao céu e quando chegou no céu, ele viu Metatron sentado à destra de Deus. E quando ele vê isso, ele exclama: "Oh, no céu há dois poderes." Ou seja, existem dois assentados no trono. Existe Deus e existe o Metatron. E aí, essas coisas que eles escrevem, muitas vezes não é verdade. É como se fosse uma parábola, né? Então, ele diz assim, que quando ele disse isso, naquele mesmo momento, Metatron levantou do trono e recebeu não sei quantos açoites para poder provar para ele que Metatron não era igual a Deus, né? Que só Deus é Deus, que Metatron não era Deus. É uma história mais ou menos assim. Mas o que eu acho interessante desse tipo de história é que você percebe que permeava na mentalidade dos judeus essa ideia de que existia mais um poder, entre aspas, no céu. Que existia um ser que estava intimamente relacionado com Deus, mas eles não conseguiam explicar isso, né? Então eles formularam aquilo que eles conseguiram formular. Quando vem Jesus e os discípulos, né, que aqui agora tudo que a gente está lendo já é um relato dos discípulos e dos apóstolos sobre tudo que aconteceu, eles agora vêm e falam a mesma coisa que aquele pessoal falou no passado. Só que agora eles estão dizendo o fato, eles estão dizendo, olha, sabe aquela ideia que os rabinos antigos tinham, de que tinha dois poderes no céu, que existia um ser que estava intimamente relacionado com Deus, que ele compartilhava da santidade e da autoridade de Deus? É Jesus. Jesus é esse cara. Eles não tinham entendido isso, mas Jesus agora veio para mostrar que é ele que faz isso. E aí, quando o texto diz aqui que ele subiu ao céu e se assentou à destra de Deus, irmão, para a gente hoje, isso é uma coisa muito comum da gente dizer. Mas para o judeu na época, era a mesma coisa de dizer com todas as letras o seguinte: Jesus subiu ao céu e assumiu o controle do universo, de tudo que existe ao lado de Deus. Isso é muito, até fácil da gente entender, quando a gente lembra da monarquia, né? Principalmente dos períodos aí antigos, quando o rei, por exemplo, estava velho, aí tinha um filho que se tornava o corregente. Acho que até no Brasil aconteceu isso, né? Se não me engano, com o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, chegou a acontecer isso. Teve um tempo que o Dom Pedro II não era o rei ainda, mas ele era um corregente junto com o pai. Ele exercia autoridade junto com o pai, porque o pai já estava velho, né? Nesse caso aqui, essa era a situação. E a figura que a Bíblia passa aqui é exatamente essa, né? Jesus é o corregente. Jesus é e aí uma palavra estranha, Jesus é o co-Deus do universo, né? Jesus é Deus junto com o Pai, reinando sobre todas as coisas. Já falamos muito sobre isso, já não vou mais voltar a esse assunto, mas é aquele velho dilema, aquele velho problema da gente compreender, né? Como é que pode existir duas pessoas separadas, que é o Pai e o Filho, eles não são a mesma pessoa,
Eles são pessoas diferentes, né? O filho, inclusive, enquanto estava na terra, era homem, era limitado e tal. Quando ele ressuscita, ele recupera a glória que ele tinha e ele volta a ser um com o Pai. Mas, embora sejam duas pessoas distintas, eles compartilham da divindade. Então, não são dois deuses que existem no céu. É um Deus só, né? Só que esse Deus tem um filho que está sentado à destra dele. E esse filho compartilha da essência dele. Então, não são dois deuses. É um só, né? Então, como é que a gente explica e entende isso? Não dá para explicar. Tem coisa que, de fato, a gente só vai entender quando a gente chegar lá e conversar com Deus e presenciar as coisas, né? Bom, e aí, complementando isso, o texto diz o seguinte, da mesma forma que ele subiu, né, que vocês viram ele subindo, ele vai descer também. Ele vai descer da mesma forma que vocês viram ele subindo, ou seja, ele não vai simplesmente aparecer em algum lugar, ele não vai vir de avião, como o Henrique Cristo disse que veio, né? Ele não vai vir de avião, tá? Não, ele vai descer do céu do mesmo jeito que ele subiu, ó. O povo vai ficar olhando e vai vendo ele descer, até pousar no Monte das Oliveiras. E isso, irmãos, é uma coisa muito importante para a gente. Não é um detalhe isso, é uma coisa importantíssima, porque é um dos sinais mais poderosos que nós temos para identificar o verdadeiro retorno de Jesus. Porque, veja só, Jesus já tinha dito isso no passado, que ele fala assim, portanto, se alguém disser, o Messias está ali naquela casa, não vá não acredite. Ou então se disser, ele está no deserto, não perca tempo indo lá, porque não é assim que eu vou retornar. Porque a vinda do Filho do Homem vai ser como um relâmpago, que ele surge no Oriente, mas ele aparece também no Ocidente. Ou seja, o que ele está querendo dizer vai ser um evento, como é que a gente pode dizer, cósmico, né? Vai ser um evento maravilhoso quando o Filho do Homem voltar. Ele não vai simplesmente aparecer em algum lugar, ele não vai simplesmente estar na Terra. Todo olho verá. Inclusive aquela passagem que a gente começou a ler, aquela passagem que a gente leu de Zacarias, né? Uma parte daquela passagem diz, e isso inclusive também é repetido no Novo Testamento, dizendo, todo olho verá. E aí, especificamente falando dos judeus, ele fala assim, e eles verão aquele a quem traspassaram. Isso está lá em Zacarias, e é usado como no Novo Testamento para falar sobre a questão da morte de Jesus, né? Que os judeus que mataram Jesus, né? Inevitavelmente mataram mesmo. A gente não está no time daqueles ignorantes que imputam aos judeus culpa por isso, mas eles mataram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. A religião judaica matou Jesus. E aí o texto diz: eles verão aquele a quem traspassaram. Então não vai ser uma coisa simples. E eu já tinha falado com vocês há algum tempo, em algumas vezes na igreja, né, nós falamos sobre isso, sobre um tal de Maitreya, né? Acho que alguns devem lembrar disso. Existe uma expectativa aí, no meio esotérico, de que um homem, um ser aí, chamado Maitreya, já estaria no mundo, inclusive, e que ele está se preparando para se revelar ao mundo. Esse Maitreya, eles dizem, é o Cristo. Eles dizem que ele é o Cristo. E que ele é a concretização da esperança de todas as maiores religiões que existem hoje. Então, ele é o Cristo que os cristãos esperam que retorne, ele é o Messias que os judeus esperam que surja, ele é o Mahdi dos islâmicos, ele é o novo Buda dos budistas e assim sucessivamente, né? Toda vez que eu falo sobre isso, eu ressalto. Não sabemos até que ponto isso isso faz parte, né, de algum plano para a vinda de um falso profeta, né, principalmente do falso profeta que o Apocalipse e a Bíblia fala, mas eu tenho muita suspeita de que isso é, de fato, já a vinda do falso profeta, daquele que no Apocalipse é chamado de a besta que sobe da terra, aquele que parece um cordeiro, mas fala como dragão, né? E é interessante que, como é que eles dizem que esse cara é? Eles dizem que esse cara é o Cristo.
Eles dizem que Jesus era um homem, como outro qualquer, Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, e que no momento em que Jesus se batizou, o Cristo cósmico, que é esse cara, veio sobre Jesus. E Jesus então começou a fazer milagre, começou a pregar, papapá. Quando Jesus morre na cruz, quem morre é o homem Jesus, que foi sepultado e morreu. Mas o Cristo cósmico, que estava em Jesus, ele sai de Jesus e volta lá para onde ele estava. Então é por isso que eles dizem, entender errado. Na verdade, Cristo de fato não morreu, porque Cristo é um espírito, é uma entidade cósmica. Quem morreu foi Jesus. Jesus morreu e foi enterrado. Isso é o que eles pregam, né? Então eles dizem que agora Cristo, esse Cristo, vai voltar. E ele não vai mais voltar como ele veio de outras vezes, através de pessoas. Ele não vai vir mais através de um homem como Jesus, ou como Moisés, que eles dizem também que ele estava em Moisés, estava em Buda, etc. Ele não vai vir mais nesses homens. Ele vai vir agora como ele é. Ele vai assumir um corpo e ele vai vir à Terra porque a Terra precisa dele. E como é que eles dizem que ele vai vir? Ele vai nascer de uma virgem? Não. Ele vai encarnar em um homem? Não. Ele vai simplesmente aparecer na Terra. O corpo, ele vai criar um corpo para ele, como a gente pensa dos anjos, né? Um anjo apareceu. Como é que o anjo apareceu? Ele se materializou ali e apareceu, né? Então eles dizem a mesma coisa. O Maitreya, eles na verdade dizem que isso já aconteceu, ele já se materializou, ele já está na Terra, só que ele está oculto, né? Ele está em algum lugar escondido entre aspas, ele está escondido à luz do dia, né? Ou seja, ele está em algum lugar vivendo entre as pessoas, ninguém sabe quem ele é, e quando chegar a hora certa, ele vai se revelar ao mundo. Bom, sendo isso verdade ou não, é muito interessante a gente observar como eles dizem que o Cristo vai voltar. Porque na mentalidade deles, o Cristo vai simplesmente aparecer, né? Na mentalidade de um maluco que nem Henrique Cristo, Jesus volta com uma reencarnação, né? Então, o cara lá, que eu esqueci até o nome dele, que ele tem um nome meio complicado, ele diz que, não, eu era um cara normal, mas depois eu descobri que eu era a reencarnação de Jesus Cristo. E igual a ele tem vários, né, que dizem isso por aí. Jesus voltou. Como Jesus voltou? Jesus voltou através de mim, porque eu sou a reencarnação de Jesus. Não é nada disso que Jesus fala, né? E Jesus deixa bem claro isso, olha, se disserem que eu tô ali, ou que eu tô ali, ou que eu apareci no deserto, ou que eu apareci numa casa, é mentira. Porque quando eu voltar, todo olho me verá descendo do céu. Vai ser um negócio que vai afetar a atmosfera da Terra. Vai ser um negócio que eu vou descer rasgando o céu. Então não vai ser um negócio que um ou outro vai ficar vendo ou que simplesmente vai aparecer. Não, vai ser um negócio assim sobrenatural, vai ser extraordinário. E isso, novamente, aqui está sendo ratificado, né? Quando os anjos falam para os discípulos. Você olha, do mesmo jeito que vocês viram ele, ó, subindo para o céu, vocês vão ver lá na frente, ó, ele descendo do céu. Então Jesus vai descer do céu. E isso, irmãos, Maitreya não vai fazer, tá? Se Maitreya realmente for o falso profeta, ele não vai fazer isso. Deus não deu ao falso profeta, nem ao anticristo, uma autoridade maior do que ele já predeterminou. Então, a Bíblia diz que o falso profeta, ele vai ter autoridade para fazer descer fogo do céu. Ele vai ter autoridade para isso. Ele vai fazer milagres que a Bíblia diz que se a gente não tiver enraizado na verdade das Escrituras, até a gente está correndo risco de ser enganado. Agora, Deus não deu autoridade, não deu autorização para que ele enganasse o mundo descendo do céu. Isso ele não vai fazer. Só quem vai fazer isso é Jesus. Então, isso é um sinal poderoso, é um sinal importantíssimo para a gente dizer, quando alguém diz, Jesus já voltou. Foi? Ele desceu, o cara desceu do céu? Ele rasgou o céu, descendo do céu? Os anjos vieram com ele? Então, meu querido, não é. Não é ele. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente e aparece no Oriente, assim é que vai ser a vinda do Filho do Homem. Nada diferente disso, nada menos do que isso, né? E finalizando aqui o texto, aí diz o seguinte, que assim que eles falaram, né, os anjos falaram isso para eles, sumiram, né, os anjos desapareceram, então eles adoraram Jesus, né, prestaram a Jesus reverência e retornaram para Jerusalém com grande júbilo do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a jornada de um dia de sábado, né, falei isso anteriormente, cerca de 1 quilômetro. E pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam.
Aí, aqui, o final do evangelho, ele já é uma deixa, né, uma prévia daquilo que Atos descreve e que, se Deus quiser, a partir da próxima semana a gente vai começar a estudar, né? Estudar Atos. E ele já começa ali a falar, Atos já começa a falar sobre, ou melhor, desculpe, o final aqui começa a falar o que Atos vai descrever lá, que eles foram por toda a parte pregando o evangelho e que se confirmou aquilo que Jesus disse, né? Que o poder viria sobre eles, que eles fariam sinais, fariam milagres, e que esses sinais comprovariam, que inclusive é o que o texto está dizendo aqui, os sinais comprovariam a mensagem deles, né? Comprovaria a palavra que eles estavam pregando. Então, a gente vai ver tudo isso em Atos, né? O derramamento do Espírito, os apóstolos anunciando Jesus, a igreja crescendo, né? Os milagres sendo realizados. E quando chegar nesse momento aí, a gente vai ter muita coisa para falar e, inclusive, vai ser uma coisa muito propícia, né? Porque hoje mesmo que a gente está dentro de casa, a gente não está podendo se reunir, não por perseguição, graças a Deus ainda, mas de qualquer modo a gente não está conseguindo viver igreja como a gente deveria e como deve ser vivido, mas a gente vai começar a ver que eles tinham mais ou menos essa realidade lá, né? Eles tinham que se reunir em casas, eles, enfim, passavam por perseguições, as coisas não eram fáceis, né? Então a gente vai ter eu acho que a gente vai ter até um pouco de empatia quando a gente lê a história deles em Atos, né? Pastor Jorge ou Dona Neuza, não sei, está falando aqui, Atos ratifica este evento quando diz que do mesmo modo como ele subiu, ele voltará nas nuvens, Jesus não voltará escondido. Exatamente, essa passagem que eu li aí é de Atos, ela não é só do Evangelho. Atos deixa isso muito claro, né? E é o que a gente também leu aqui. Jesus vai descer do céu da mesma forma que subiu. Bom, finalizando então o texto, aí agora já é o final do Evangelho de João, né? João tem uma introdução e um pós-fácil, né? Ele finaliza ali o Evangelho dele dizendo isso. Muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que vocês possam crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida através do seu nome. E aí ele ainda diz assim, muitas outras coisas Jesus fez, mas se fosse tudo escrito, eu suponho que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Eu já vi algumas pessoas ridicularizando esse comentário de João, dizendo a gente hoje tem uma capacidade extraordinária de processar dados, né? A gente tem aí hoje a capacidade, por exemplo, de ter dados digitais que suplanta todos os livros escritos em toda a história da humanidade. Só os dados que a gente gera em rede social, e isso, até essa própria conversa nossa aqui no YouTube, está gerando uma quantidade de dados que cabia milhares de livros aí dentro dessa quantidade de dados que está sendo gerado. Mas, poxa, será que a pessoa é tão ignorante a ponto de não entender que João estava falando da sua realidade, né? Então, na realidade de João, escrever um livro era uma tarefa muito difícil. Tanto é que na época de Jesus, vocês sabem disso, não existia imprensa. Então, tudo era feito à mão, tudo era manuscrito, né? Na verdade, não só no tempo de Jesus e de João, mas até mais ou menos 1500, 1400 1500 e alguma coisa, não existia a possibilidade de fazer cópias automáticas, né? Tudo era na mão. O Novo Testamento e o Antigo Testamento também foi preservado até chegar mais ou menos essa época aí da imprensa, baseado em escribas. É por isso, inclusive, que a gente tem um monte de manuscrito com erro. Existe isso, né? Muitos manuscritos têm palavras escritas erradas, uma letra faltando, etc. Por quê? Porque eles tinham que copiar tudo na mão. E às vezes o cara errava, né? Errar é humano. Então, na realidade de João, ele pensou, cara, Jesus fez muita coisa, Jesus falou muita coisa, mas eu digo a vocês, se a gente fosse relatar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, desse período de mais ou menos 3 anos e meio que a gente andou com ele, ia ser muito livro para ser escrito. Para a gente ia ser virtualmente impossível escrever tudo. Porque, inclusive, um pergaminho, e a gente, né, hoje não tem isso, mas um pergaminho, por exemplo, da Torá, né?
Que é uma coisa que sobreviveu para os judeus. Os judeus até hoje, nas sinagogas, em algumas sinagogas, não em todas, mas em algumas sinagogas, eles leem a Torá num pergaminho, né? Eles ainda têm essa característica do texto, de achar que o texto é tão sagrado que ele não pode ser simplesmente reproduzido e usado na sinagoga. Então, eles usam um pergaminho. A grossura do rolo dos 5, eu só estou falando dos 5 livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. Só estou falando desses. A grossura é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó, a grossura. E o pergaminho é todo enrolado, né? Tem um negócio central, eles prendem, então o pergaminho vai sendo desenrolado para ser lido. Dessa grossura assim. Se a gente tivesse um pergaminho que a gente não tem, da Bíblia toda, eu acho que ia ser desse tamanho aqui. Consegue ver minha mão? Não, né? Pois é. Então ia ser muito grande. Então, trabalhar com isso naquele tempo era muito difícil, né? Então, eu não fiz essa conta, mas eu imagino que os 4 evangelhos juntos dá mais ou menos os 4 primeiros livros de Moisés, né? Pelo menos. Então, você imagina que ia ser uma quantidade enorme de rolos, né? De pergaminhos sendo escritos. Então, o que João quis dizer foi isso. Olha, ia ser muito difícil a gente escrever, ia ser livro pra caramba, porque Jesus fez muita coisa. Jesus falou muita coisa. E eu não sei você, mas ler isso de João me deixa frustrado. Porque significa que teve um monte de coisa que Jesus falou, um monte de coisa que Jesus fez que eu não sei, que eu não tenho como saber, que eu só vou saber quando chegar lá e conversar com ele, ele vai me dizer as coisas que ele fez e falou. Mas, ao mesmo tempo, diante dessa frustração, que é real, eu tenho essa frustração, ele diz o seguinte, que tudo o que foi escrito, independente de Jesus ter falado e feito muitas outras coisas, o que foi escrito está escrito para que nós creiamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então, quando as pessoas que não creem em Jesus, não creem no Evangelho, elas vêm falar dos Evangelhos, eles dizem assim, os Evangelhos eles são relatos míticos, né, da vida de Jesus, ou seja, eles não estão relatando necessariamente a verdade de Jesus, eles estão relatando o que as pessoas queriam que se acreditasse sobre Jesus. Ora, eles não estão, irmãos, completamente errados. Eles só estão errados em negar que o que está escrito é verdade. Mas o objetivo do evangelho, eles estão certos. O objetivo de tudo que foi colocado em cada um dos 4 evangelhos é a gente conhecer o suficiente para entender que Jesus é o Messias prometido e que ele é o Filho de Deus. Inclusive, conversando com uma pessoa ontem que tem algumas dúvidas em relação à divindade de Jesus, né? Até por influência muito de coisa de judaísmo, essa pessoa tem uma certa dificuldade de compreender que Jesus também é divino, ele faz parte da divindade. Então ele está numa vibe aí de achar que Jesus era um cara normal, que Deus escolheu, é o Messias, é o Filho de Deus, mas ele não compartilha da divindade com Deus. E eu estava dizendo a ele, cara, se Jesus não é Deus, o Novo Testamento, e principalmente os Evangelhos, é uma tremenda pegadinha de Deus. Porque de Mateus a Apocalipse a gente acha referências, indícios de que Jesus é Deus. De Mateus a Apocalipse. Dá para a gente fazer um compêndio de passagens, algumas mais claras, algumas nem tão claras, mas que estão dando ali, né, a visão disso. E aí, quando a gente observa, por exemplo, essa ideia de que Jesus foi para o céu e se assentou à destra de Deus, que do lado do trono do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, que reina sobre todas as coisas, existe um trono que ali está sentado um cara. E é um cara mesmo, porque ele era humano, ele ressuscitou. Ele não está ali como um gás etéreo espiritual, ele está ali como um ser com um corpo espiritual, com a mão furada, sentado do lado de Deus, reinando junto com ele. E que ele disse, inclusive, a gente leu isso na semana passada, que ele declarou com todas as letras, dizendo, olha, agora que eu estou ressuscitado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, se Jesus tem toda a autoridade, então significa que ele compartilha daquilo que é de Deus, né? Então, é isso que João está falando. Olha, tudo que a gente escreveu, tudo que eu escrevi e tudo que os demais escreveram é para dar prova a vocês, porque nós somos testemunhas oculares,
é para dar prova a vocês de que Jesus é o Messias e que Jesus é o Filho de Deus. Então tá tudo aí, né? Tudo que a gente precisa para compreender. Inclusive, isso é dito de outras formas em outras passagens bíblicas, inclusive aquela, né, que diz que toda a Escritura é inspirada e é proveitosa, né? No Antigo Testamento também existe uma passagem muito interessante, acho que é no Deuteronômio, se não me engano, em que Moisés fala assim, olha, o que está escrito, as coisas que não estão escritas, que não foram reveladas, elas não nos pertencem, elas pertencem a Deus. Deus não revelou porque não quis. Agora, as coisas que Deus revelou, elas nos pertencem e nós temos a obrigação de conhecê-las e nós temos a obrigação de passar para os nossos filhos, né? Então, aquilo que Deus revelou é nosso, nós precisamos delas, nós precisamos conhecer. Aquilo que Deus não revelou, não dá para a gente saber, né? A gente pode até brincar de vez em quando de conjecturar, mas a gente não pode se prender a isso, né? Existe uma frase, inclusive, que eu não sei bem dizer de quem é, mas é de uma pessoa famosa, e é exatamente o que a gente deve pensar. Ele diz o seguinte, acho que foi o Barbosa, inclusive. Uma pessoa assim, disse o seguinte, eu vou depois pesquisar aqui para dizer quem foi. Disse o seguinte, a Bíblia já tem coisas suficientes para me preocupar, ou seja, não foi bem isso não, ele falou assim, as coisas que eu conheço da Bíblia já são suficientes para eu me preocupar com as coisas que eu não sei, né? Então, ou seja, aquilo que está revelado já é tanta coisa para a gente aprender, já é tanta coisa para a gente se observar e se preocupar em cumprir, que a gente não deve sair correndo atrás daquilo que não está revelado, daquilo que a gente não conhece, né? Daquilo que nem tem como a gente conhecer, né? Carmen disse aqui, é porque não era para a gente saber. Exatamente. O que não foi escrito ou relatado não é para a gente saber. Se Deus quiser dar um conhecimento específico, um conhecimento oculto, ele vai dar na hora que ele quer, para quem ele quer, né? Mas até nesse momento vai ser muito difícil a gente usar isso como autoritário, né? Como uma coisa de autoridade divina. Ontem eu estava vendo um pastor falando na televisão mesmo, ele disse uma coisa interessante, que na hora até discordei, depois eu entendi que o entrevistador perguntou a ele, você acha que o que está acontecendo desse coronavírus, não sei o que, é castigo de Deus? O cara é pastor, é um pregador, na verdade. Aí ele falou assim, olha, não me compete dizer isso, eu acho que eu não tenho autoridade para falar isso, porque eu não falo por Deus, eu falo de Deus. Aí, na hora eu pensei assim, pô, o cara falou besteira, né? Porque, como assim ele não fala por Deus? Ele devia ser ele não é um mensageiro de Deus, mas depois ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, na verdade, eu sou chamado de pastor, mas eu não sou pastor de igreja, eu não tenho uma igreja. Eu sou evangelista. Aí eu falei assim, esse cara, ele é esperto, ele sabe o que ele está falando. Porque ele está entendendo que o papel dele é comunicar o evangelho. Ele não é profeta. Ele não é profeta e não está na característica de profeta. O profeta, sim, é aquele que fala por Deus. Deus usa ele para falar. No caso do cidadão lá, ele falou assim, olha, eu não sou profeta. Eu não posso falar por Deus. Eu estou falando de Deus. É diferente, né? Então, se a pessoa é profeta e traz uma revelação de Deus que ninguém sabia ainda, é uma coisa. Mas até nesse sentido, como é que uma igreja lá do outro lado do mundo vai dizer assim, lá na igreja de Itaberal, de Santana, teve um profeta que revelou uma coisa nova. Então, não é bem assim que funciona, né? Aquilo que está revelado para a gente ter conhecimento do Senhor já está aí nos evangelhos, e pela graça de Deus, nós fizemos um estudo aqui de todo o evangelho, de todos os evangelhos, né, do começo de Mateus ao final de João, e tudo isso está relatado aqui. Glória a Deus, foi uma jornada e tanto, né? Eu adorei fazer isso. Eu já tinha feito isso antes, né? Não sei nem quanto tempo foi, a gente estava ainda na outra igreja, e eu comecei a fazer um estudo dos evangelhos assim, né? Perdão, na verdade eu me confundi. No começo da Vida Nova, da nossa igreja, a gente fez esse estudo, né? A gente fez primeiro, acho que um estudo de Atos, e depois a gente começou a fazer um estudo dos evangelhos. Eu pensei, poxa, em vez de fazer um estudo de Mateus, depois de Marcos, de Lucas, de João, tudo separado, acho que vai ser mais interessante se a gente juntar tudo. E aí eu comecei a tentar fazer isso, né? De juntar os textos que são parecidos dos 4 evangelhos. Mas naquela época a gente fez, foi bom, foi proveitoso, mas quando eu resolvi fazer isso novamente, eu percebi que muita coisa lá tinha sido
até no próprio texto tava ruim, tava errada a cronologia, etc. E agora já deu uma melhorada, né? Já foi uma jornada melhor, eu já aprendi mais coisas, inclusive, pude agregar outras coisas, né? E agora, inclusive, até eu falei no começo, eu vou repetir, todo esse texto que eu produzi, juntando os 4 evangelhos, eu vou disponibilizar para vocês de alguma forma, não sei como, se a gente vai mandar por e-mail, se eu vou botar em algum lugar para vocês pegarem online, vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou terminar de fazer uma revisão nesse texto, vou liberar isso para vocês, porque é uma leitura interessante, né? E aí eu vou até colocar de forma que vocês possam ter a facilidade até de ler no celular também. Acho que até pode ser mais interessante do que ler no computador, né? Abrir no computador para ler. E também vou dar um jeito de pegar esses comentários, né, que foram feitos. Eu confesso que eu não fico muito satisfeito com os comentários que eu escrevi, eu não fiquei muito satisfeito. Por mim, eu revisaria eles, mas honestamente, acho que eu não vou ter tempo de fazer isso. Então, eu vou mandar como tá mesmo, e os irmãos, principalmente vocês, né, que participaram dos estudos e tudo mais, acho que vai servir para vocês para lembrar, né, das coisas, porque com certeza de 4 anos para cá, nem tudo fixou na mente, nem eu não vou lembrar, né, de tudo que foi dito. Então, eu vou dar um jeito de disponibilizar isso para vocês, ok? Bom, se alguém tiver aí alguma pergunta, algum comentário a fazer, a hora é essa. A gente está encerrando aqui essa aula. Eu acho que tudo que tinha que ser dito já foi dito. Pois é. Alguém mais quer comentar alguma coisa aí? Pois é, farei, viu? Poxa, Raquel, vem me botar no fogo agora. Eu não sou profeta, Raquel. Bom, mas assim, o que eu penso, irmão, sobre a questão da pandemia? E deixando bem claro, minha opinião pessoal, meu entendimento, minha interpretação, né? Primeiro, não é castigo de Deus. É coisa da vida. Eu diria até que pode ser sim um castigo, mas um castigo não no sentido de que Deus está nos punindo, mas um castigo pelas nossas escolhas, né? Alguns, inclusive, acreditam que o coronavírus é fruto de uma conspiração, né? Alguns acham, inclusive isso já foi dito até por Trump e outros assim, alguns acreditam que isso foi produzido em laboratório, e que vazou de alguma forma, ou por maldade, ou por descuido, né? Outros já dizem que não, que é uma coisa natural, que é fruto do contato nosso com os animais, né? Porque esse coronavírus, na verdade, parece que todos os coronavírus vêm dos animais, e esse especificamente viria de um morcego, né? E aí ficou até aquela questão também que ainda não, acho que não foi muito bem esclarecida ainda, mas existe a suspeita de que foi porque as pessoas lá na China, eles têm costume de comer tudo quanto é bicho, inclusive morcego. Então, isso não foi confirmado ainda, mas é a suspeita que se tem, né? Que o fato de eles estarem comendo morcego trouxe o coronavírus para o ser humano. E aí, assim, a gente já passou da aula, mas eu acho interessante falar sobre isso. Nós, cristãos, nós não entendemos que nós precisamos cumprir as leis alimentares do judaísmo, né? Nós não acreditamos que nós, por exemplo, somos proibidos de comer carne de porco, graças a Deus que eu adoro carne de porco. A gente não é proibido de comer camarão, graças a Deus que eu adoro camarão. A gente não guarda essas leis, né? Mas, irmãos, mesmo que a gente não guarde essas leis, a gente não pode simplesmente ser tolo e mais do que tolo, ser arrogante, ignorante, de não perceber que se é uma lei de Deus, tem um fundamento, né? Então, quando Deus dizia aos israelitas para eles comerem alguns alimentos e não comerem outros, até hoje o judaísmo não entende isso. A verdade é que se você for pegar o rabino mais bambambam que existe hoje, ele não vai ser capaz de explicar isso. Ele fala, olha, tem coisas que são reveladas e tem coisas que são ocultas, e isso é o tipo de coisa que Deus não explicou e a gente não sabe, a gente obedece. É isso que ele vai responder. Então, quando a gente vê uma situação como essa, se de fato foi o que aconteceu, e é provável até que seja, eu acho que o cara estava comendo morcego, Deus proibiu comer morcego, sabe? Então, me parece que até nesse ponto aí de Deus proibir comer certas coisas, Deus não estava sendo arbitrário, Deus não estava simplesmente dizendo, não coma porque eu não quero e cala a boca, não.
Deus estava dizendo, velho, não coma porque vai dar problema. Então, assim, teve animais que eu criei para vocês comerem. Teve animais que eu criei que não dá certo vocês comerem. Então, se for de fato isso, então aí a gente já tem uma consequência de um erro, né? Consequência de uma escolha errada. Se esse coronavírus foi criado em laboratório e foi liberado, ou por descuido ou por maldade mesmo, né? Já com um objetivo maléfico, então é consequência da maldade humana, é consequência do descuido humano, é consequência da arrogância, talvez, humana, porque muitos desses estudos que são feitos com esse tipo de material não se faz só para estudar, né? Não se faz só para ter conhecimento, não. Vocês sabem disso. Faz-se com intuito militar, né? Inclusive, já ficou comprovado que os Estados Unidos tinha parceria com laboratórios lá de Wuhan, que foi onde teve o surto começou, justamente para estudar materiais biológicos. E isso aí, muitas vezes, descamba para ser usado para o mal, descamba para ser usado em arma química, arma biológica, né? Embora é proibido, né, por lei internacional, etc. Mas rola isso aí, né? Então, assim, eu não acredito que é castigo de Deus. Deus ainda não está nesse nível, né? Não chegou nesse ponto ainda. Existirá, sim, um momento onde Deus desferirá contra a terra e contra a humanidade alguns castigos. Eu acho que esse dia ainda não chegou. Mas uma coisa que eu tenho convicção é que esse coronavírus está dentro daquilo que Jesus chamou de o princípio das dores. Jesus disse que antes que viesse o fim, viria fome, terremoto, guerra, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, coisas espantosas acontecendo no céu, o mar se agitando a ponto dos homens desmaiarem de terror, né? E dentro disso aí tá as epidemias, né? Que algumas ações falam, pestes, né? São as pestes. Então eu tenho plena convicção de que o que a gente está vivendo hoje, que é um momento tão ímpar na humanidade que a gente ouve todo mundo falar isso, né? Já aconteceu no passado coisas muito semelhantes como a peste negra na Europa, que chegou a matar 1/3 da população europeia, isso não é pouca coisa, mas diante do quadro que a gente vive hoje de globalização, é muito maior do que a peste negra, mesmo não tendo morrido a quantidade de pessoas, né? A forma como se alastrou, a forma como está obrigando a gente a mudar os nossos nosso cotidiano e tudo mais, né? Já teve também a gripe espanhola, né? Se não me engano, no final do século XVIII, ou início do século XIX, ou início do século XX, já aconteceu, mas a coisa dessa vez foi de uma forma que todo mundo, rapaz, vai mudar tudo, né? Vai mudar nossa forma de encarar muita coisa, etc. Então eu tenho certeza de que isso faz parte do princípio das dores e nós devemos estar preparados para outras coisas aí que vem pela frente. Eu acho que, inclusive, não só sou eu que falo, até cientista ateu fala isso, que é para a gente se preparar, porque essa pandemia que aconteceu agora foi virá outras. Isso não vai parar de acontecer. E outras coisas que Jesus descreveu também virão. Então, a gente tem que buscar em Deus a paz de que isso já está pré-determinado a acontecer, mas que ele disse, o que foi que a gente lê hoje, ele está conosco todos os dias, até que esse mundo se acabe, até que todo esse sofrimento, até que toda essa problemática da nossa vida acabe, ele estará conosco todos os dias. Deixa eu ver o que mais que alguém falou aqui. Acredito que está escrito na palavra que fala sobre as pestes, foi o que eu falei. Acredito ser fruto da maldade do homem, Deus permitiu. Pois é, Deus permite, tudo é permissão de Deus, Carmen. Tudo é permissão de Deus. Até quando é uma coisa falha nossa, permissão de Deus. Né? Se Deus quiser impedir, ele impede. Seja qual for a origem, a palavra de Deus nos diz que quando tem um propósito e não cai uma folha sem uma árvore sem que Deus permita. Exato. Tudo está no controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Absolutamente nada está no controle de Deus. O pastor botou aqui, acredito que tudo acontece pela permissão de Deus novamente, né? É exatamente isso. Não entendemos agora, porém mais tarde entenderemos e tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é importante, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Júnior, alguns dizem que grande parte da população deve morrer para que o anticristo tenha maior domínio sobre as pessoas. Não sei, não vejo dessa forma, não. Embora as escrituras dizem que antes mesmo da vinda quer dizer,
A gente acha, né? É uma conjectura. Antes da vinda do Messias, ou do Messias, não, do Anticristo, vai haver guerras, né? Muitas guerras. Eu, pessoalmente, eu não tenho certeza disso, não afirmo isso de forma categórica, mas eu tenho uma sensação de que vai acontecer uma guerra mundial antes da vinda do Anticristo. Que o mundo vai ser desestabilizado até o limite. Né? O mundo, a humanidade vai chegar no limite de tudo. No limite da fome, no limite da destruição, no limite do arraso. Para quando o Anticristo vier, ele poder ser endeusado, né? Porque ele vai transformar a desgraça em bênção. É isso que ele vai fazer. Então, eu tenho essa sensação, essa ideia de que vai vir uma guerra e ela vai ser mundial e ela vai desestabilizar, mesmo que ela não destrua o mundo todo, mas ela vai ser uma guerra para desestabilizar o mundo todo. Né? É o que eu acho que vai acontecer. E aí, claro, as mortes estão dentro do bolo, né? Inclusive, alguns dos selos que eu particularmente não tenho muita certeza de quando aquilo vai acontecer, eu sei que não está acontecendo ainda, mas alguns dos selos dizem o quê? Que vai ser dada autoridade à morte para ceifar 1/4 da humanidade através da guerra, da fome, das pestes e até dos animais selvagens. Então, 1/4 da humanidade vai ser dizimado em algum ponto aí da história, né? E eu não tenho muita certeza se isso vai ser imediatamente antes da vinda do Anticristo ou se depois da vinda do Anticristo. Eu acho que é antes, justamente como vocês estão falando aí, como se fosse uma preparação para que ele surja e venha como se fosse um salvador que vai consertar as coisas, né? Bom, irmãos, é isso. Vamos vigiar, né? Como a irmã Rita está falando aí, vamos vigiar, vamos orar, vamos nos manter fiéis à palavra, vamos a cada dia buscar conhecimento de Deus, não, e entendam, né? Não conhecimento teórico. É importante também ter conhecimento acadêmico, conhecimento teórico. É importante estar estudando grego para entender. Sim, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de conhecimento de Deus, né? Se aprofundar no conhecimento de Deus. E a gente se aprofunda no conhecimento de Deus como? Através da palavra, né? Então, vamos continuar lendo a palavra, vamos continuar estudando a palavra. Principalmente nós que estamos convivendo, né? Eu com vocês, vocês comigo, vamos continuar estudando a palavra até onde a gente não conseguir mais. Porque, irmãos, eu digo a vocês, estudo a Bíblia há muito tempo e até hoje tem coisas que eu leio e falo, cara, eu nunca percebi isso. Tem coisas que eu leio que parece que eu estou lendo a primeira vez. Porque a Bíblia é dinâmica, tem muita coisa para aprender ali, irmãos. Pegando até aquela ideia do judaísmo que eu falei há alguns dias, existem camadas de conhecimento, às vezes você entende a primeira, aí daqui a pouco você percebe que tem uma segunda, aí daqui a pouco você vai e aprofunda na terceira, e aí daqui a pouco chega na quarta que Deus te deu uma revelação ali que só deu a você. Então a gente não pode esmorecer e também, acima de tudo e baseado em tudo que a gente leu hoje, a gente não deve esmorecer da esperança da volta de Jesus. E eu queria deixar para vocês aqui um versículo de 1 Pedro, para a gente encerrar, que eu não tenho nem de cabeça, eu vou procurar aqui a passagem, mas que fala justamente sobre a volta de Jesus. Deixa eu achar aqui para vocês, rapidinho. Não lembro se é 1 ou 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. Acho que é 2 Pedro. Só um instantinho. Tô quase achando. É fogo, porque eu lembro das passagens, mas eu não... Pra mim é difícil gravar as coisas. Eu lembro onde tá, mais ou menos, né? Mas... Poxa, não achei não. Mas eu vou citar de cabeça aqui. Pronto, achei. Está em 2 Pedro 3. E aí diz o seguinte. Ele está falando aqui de pessoas que... eu vou ler logo a passagem, porque acho que vai ficar claro o que está sendo dito. 2 Pedro 3, a partir do versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, nos nossos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios pecados,
e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não mudou nada. Cadê? Não disse que ia voltar? Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, ou como um tesouro escondido, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o que ele está dizendo aqui, e ele prossegue falando sobre essas coisas, é dizendo o seguinte, irmãos, não desanimem com a demora da vinda do Senhor. Porque, de fato, ele está demorando mesmo. Está demorando. Mas não desanimem com isso. Porque ele vai voltar. Tudo já está preparado para ele voltar. E se ele não voltou ainda, é porque Deus é paciente e misericordioso. E ele ainda sabe, e eu já falei sobre isso com vocês, ele ainda sabe que existe alguns que vão crer. Ainda existem ovelhas que estão perdidas e que precisam vir. É por isso, irmãos, que a gente fala com base nas escrituras o seguinte, Jesus só vai voltar quando todo o evangelho for pregado em todo mundo, quando o evangelho for pregado em todo mundo, né? Isso, inclusive, está lá no que Jesus fala. O evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então, é aquilo que a gente tem dito. Você quer que Jesus volte logo? Prega o evangelho. Prega o evangelho para o máximo de pessoas que você puder. Prega o evangelho para o teu vizinho. Prega o evangelho para o teu parente. Prega o evangelho para a pessoa que se bater com você na rua. Prega para o ladrão que vier te assaltar. Prega para o teu patrão. Prega para todo mundo. Porque o Senhor não vem até que o último que tem que crer, crê. No dia que essa última pessoa crer, aí o Senhor vai começar a dar prosseguimento lá à vinda do Senhor. Mas não desistam, persistam, porque uma recompensa muito grande está nos esperando, né? Bom, alguém mais falou aqui. O mundo está se preparando para a vinda de Cristo, através da libertinagem das leis que levam ao pecado, a palavra de Deus não será mais respeitada. Com certeza, já não é mesmo, né? Crescer na graça e no conhecimento, a direção que Deus nos dá na sua palavra, até para não sermos enfiados ou ficarmos em desespero. Exatamente. Graça pela intimidade e oração, é conhecimento pela palavra e revelação do Espírito Santo. Pois é, irmãos. Fazer as pazes com quem te magoou. Ó, importante isso aí, viu, Nil? Importante isso aí. A gente tem que buscar servir a Deus da melhor forma possível, né? Então, Deus nos abençoe, glória a Deus, foi uma bênção para mim, espero que tenha sido para vocês. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui novamente, ou, quem sabe, né, juntos. Na semana que vem a gente já começa a estudar o livro de Atos, certo? E aí vai ser até uma leitura mais fácil de ser feita, porque a gente vai ler Atos, né? Não tem muito que produzir texto diferente, né? E então, que Deus abençoe vocês com um ótimo domingo, uma ótima semana, e que Deus seja glorificado e louvado em todas as coisas. Amém.